Olá, que tal? Continuando as nossas videoaulas sobre verbos, hoje nós vamos ver os verbos terminados em er e depois os verbos terminados em ir, tá? Então, primeiro exemplo dos verbos terminados em er, eu trouxe para vocês o verbo comer. Vamos ver, então, como será a conjugação do verbo comer. Primeiro, claro, fala assim, comida, vocês têm que saber como que é a equivalência do espanhol para o nome das principais refeições do português. Então, desayuno é café da manhã, almuerzo, almoço, merienda, lanche, aquele lanche da tarde, e cena, jantar. Lembrando aí, gente, ó, cena é um falso amigo, tá? Já falei isso para vocês em algumas aulas anteriores. Cena aqui não é cena de filme, cena significa jantar. Então, vamos aprender a conjugação dos verbos em espanhol terminados em er, lembrando que isso é para os verbos regulares, tá? Nosotros una merienda en la cafeteria. Qual forma verbal que nós vamos escolher? Nós, um lanche na cafeteria. Nós o quê? Nós comemos. Nosotros comemos una merienda en la cafeteria. Yo siempre el almuerzo en la cafetería también. Yo siempre como el almuerzo en la cafeteria também. Ou seja, eu sempre almoço na cafeteria também. Ou tenho a minha refeição, almoço na cafeteria. Tu la cena em casa com tu família. Tu comes la cena em casa com tu família. Ou seja, você janta na sua casa com a sua família. Por que nós usamos o tu aí? Porque o tu, o que é? É o tratamento informal do espanhol, que equivale ao nosso você em português. Mi hermana e yo el desayuno antes de ir a la escuela. Minha irmã e eu comemos el desayuno antes de ir a la escuela. Mi hermana e yo equivale ao quê? Equivale a qual pronome reto? Muy bien, equivale a nosotros, que somos nós. Então, minha irmã e eu comemos el desayuno, tomamos o café da manhã antes de ir para a escola. Beto una hamburguesa en el restaurante. Beto come uma hamburguesa, que é hambúrguer, no restaurante. Isabel, papas fritas com Ricardo. Isabel come papas fritas com Ricardo. Traduzindo, a Isabel come batatas fritas com o Ricardo. Mis amigos entilhadas em restaurante mexicano hoy. Mis amigos comem entilhadas, que é um prato típico mexicano, por isso que é no restaurante mexicano hoje, hoy. Ustedes no pizza para el desayuno. Ustedes, vocês ou os senhores ou as senhoras, que ustedes, gente, lembrando, é o tratamento formal, tá? Então, ustedes no comem pizza para el desayuno. Vocês ou senhores ou as senhoras não comem pizza no café da manhã. Yo siempre como pizza para ele desayuno. Eu sempre como pizza no café da manhã, cada um com seu gosto, né? É bom vocês prestarem atenção como que a formação gramatical da língua espanhola é um pouco diferente da nossa língua portuguesa. Olha, vamos pegar esse exemplo aí. Eu sempre como pizza para ele desayuno, tá? Não é eu sempre como pizza en el desayuno. Não estaria de todo errado dizer assim, mas a construção gramatical foi escolhida. Eu sempre como pizza para el desayuno, ou seja, para o café da manhã, eu sempre como pizza. Tu una merienda quando tienes hambre. Tu comes una merienda quando tienes hambre. Você faz um lanchinho, come alguma coisa no lanche, quando você tem fome. Hambre significa fome. Los estudiantes no comem nada em la classe de espanhol, ou seja, os estudantes não comem nada na aula de espanhol. El professor come la cena em casa com sua esposa. O professor janta com a sua esposa na casa dele. El perro
come la basura. O cachorro come o lixo, tadinho. Los gatos comem um pez. Os gatos comem um peixe. Mis amigos comem chicharrones en el parque. Nosotros comemos la cena hoje em um restaurante famoso. Nós hoje jantamos em um restaurante famoso. Comemos la cena, comemos o jantar. Nós, no português, traduzimos por nós jantamos. Nós jantamos hoje em um restaurante famoso. Usted come el almuerzo em lugar donde trabaja, verdade? Você almoça no lugar onde você trabalha, não é mesmo? Ustedes comem uma merienda depois da escola. Depois da escola. Vocês fazem um lanche depois da escola. Bom, terminamos de ver as terminações do verbo, até rimou, né? Terminamos de ver as terminações dos verbos em espanhol em er. Agora, nós vamos ver as terminações dos verbos em ir. Lembrando, gente, que o final do verbo, claro, a terminação do verbo ar é ir, eu estou trazendo exemplos práticos de verbos, né? Conjugados, no caso, nós vimos o verbo comer. Agora, nós vamos ver o verbo vivir, dos verbos regulares, de acordo com a terminação, fica, por exemplo, assim, vivir vai ser eu vivo, tu vives. Depois, o mesmo verbo terminado em ir, se for regular, a terminação vai ser a mesma, tá? Vamos ver, então, como as terminações do verbo vivir, as formas verbais do verbo vivir. Lembrando que nós estamos vendo o presente, tá? Nós estamos vendo o presente do indicativo. Então, vivir, verbo viver. Vivir em uma casa, em um apartamento, em Espanha, em los Estados Unidos, em Puerto Rico, em México, com mis padres. Minha abuela, que é minha avó, o quê? Vive con nosotros. A minha avó vive conosco. Com nosotros, em espanhol, equivale a conosco em português. Eu vivo em uma casa grande. Eu vivo numa casa grande. Ana e Lupe vivem em um apartamento em la ciudad. Ana e Lupe moram em um apartamento na cidade. Juan vive com sua família em México. O Juan vive com a sua família no México. Jorge e eu vivimos com nossa família em los Estados Unidos. Jorge e eu vivemos, Jorge e eu. Qual o pronome reto que é? Nosotros. Então, nosotros vivimos, Jorge e eu, com nossa família em los Estados Unidos. Tu não vives em um hotel. Você não mora, você não vive em um hotel. Tu vives em uma casa. Lembrando, gente, mais uma vez, eu vou falar, mas é vocês não esquecerem. Tu vives é diferente do português. O tu no português não tem acento, no espanhol tem. Tu vives em uma casa. Tu, o que é? Muy bien, tratamento informal. Tu vives em uma casa. Tu, em espanhol, sempre vai ser tratamento informal. Ustedes, que agora é o quê? Tratamento formal, muy bien. Ustedes viven en el condado de Newton, en el estado de Arkansas. Tengo unos amigos que viven en Texas. Juan tiene un abuelo que vive em México. O Juan tem um avô, abuela é avó, abuelo é avô, que vive no México. El policía e sua esposa vivem em um apartamento. O policial e sua esposa vivem em um apartamento. Gente, não tem como errar. A conjugação verbal, o tempo verbal vai seguir a pessoa, o sujeito. Ele policia e sua esposa, quem são? Muito bem, ellos. Eles vivem. Quando vocês ficarem em dúvida, vocês sempre substituam, né? Igual nós vimos agora há pouco. Juan e eu, você quem? Nós outros. Ele policia sua esposa. Quem?
ellos. Fica mais fácil assim para vocês não errarem, tá? Pongan la atención en que en el sujeto de la frase para saber que tiempo verbal van a usar, ¿vale? El papá del policía em uma casa en el campo. Papá. Papá é uma forma carinhosa de chamar papai. Como mamá é uma forma carinhosa de chamar mamãe, papá é uma forma carinhosa no espanhol de falar papai. Então, o papai do policial, dele, policia, vive em uma casa en el campo. Nosotros, nós, vivimos todos en los Estados Unidos. El chico em Puerto Rico ou em Cuba. Pongan la atención. Frase interrogativa, depois nós vamos ver os pontos, né, os sinais de pontuação que nós já vimos, mas depois eu vou dar com mais detalhes para vocês. Não podem esquecer o quê, gente? Frase interrogativa em espanhol começa por ponto de interrogação nosso português virado ao contrário, de cabeça para baixo. Não pode nenhuma frase interrogativa em espanhol, nem exclamativa, esquecer que o ponto é colocado ao contrário, tá? De cabeça para baixo. El chico em Puerto Rico, em Cuba. El chico, o que é el chico? El chico é o menininho, o garotinho. Qual conjugação verbal aí que vai completar corretamente a frase? Vive el chico em Puerto Rico ou em Cuba? O menininho, o garotinho, ele mora, ele vive em Porto Rico ou em Cuba. Então, quando tiver frase para completar verbos, lembre-se, primeira coisa que tem que fazer, Marise, olhou a frase, identifica primeiro o sujeito. Depois que identificar o sujeito, vocês vão escolher, então, qual vai ser a conjugação verbal correta. El chico, agora resulta fácil. El chico o quê? Vive em Puerto Rico. E terminamos a nossa aula sobre as terminações verbais. Então, nós vimos o quê? Nós vimos a aula sobre terminações verbais dos verbos terminados em ar, dos verbos terminados em er, e vimos os verbos terminados em ir. Lembrando que essas terminações verbais, em ar, er e ir, que nós vimos nessas duas videoaulas, são de quê, gente? São de verbos regulares, tá? Conjugação de verbo regular. Os verbos irregulares, as conjugações, as terminações são diferentes e nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos continuar na próxima videoaula, seguindo, vendo verbos. Por quê? Porque verbos são muito cobrados nas provas de espanhol e nas provas de gramática, principalmente nas questões de gramática. A ESAF gosta muito de cobrar tempos verbais, é o pretérito perfeito, que eu já falei para vocês, e o pretérito indefinido nas questões de gramática. Às vezes o condicional, às vezes o imperativo. Então, resumindo, vocês têm que saber verbos em espanhol. Não só para a ESAF, mas para qualquer outra prova de espanhol, né? Que, como eu já falei no início do curso, o nosso curso não é voltado só para as provas da Receita Federal, nem só voltado para as provas de auditor fiscal do trabalho ou do CGU, não. É um curso básico de gramática espanhola voltada para concursos públicos, tá? É um curso voltado para qualquer tipo de concurso público, tá bom? Bueno, entonces espero por ustedes en la próxima clase. Besitos a todos y hasta la vista.